Como já apresentei nos vídeos anteriores e apresentarei nos próximos, o conhecimento humano atual foi construído aos poucos com a ajuda de um incontável número de pessoas. O mesmo se dá no ramo da biologia conhecido por genética, que estuda a hereditariedade. Nessa série de vídeos, dividirei a história da genética em dois momentos: seu desenvolvimento da Idade Clássica até o final do século XIX, que veremos hoje, e seu desenvolvimento entre o século XX e os dias de hoje, que analisaremos depois de conversarmos sobre outros temas ligados com a microbiologia. Os povos primitivos já sabiam bem de dois aspectos sobre a hereditariedade dos seres vivos. O primeiro é a grande variedade entre os indivíduos de uma mesma espécie, e o segundo é a tendência de que as características dos pais se transmitem à sua progenie. Com o passar do tempo, vários autores tentaram desenvolver explicações que descrevessem tais mecanismos. Como de praxe, vamos analisar inicialmente alguns pensamentos desenvolvidos na Grécia Antiga. Aqui, dois autores dessa época foram importantes para o pensamento atual: o médico Hipócrates e o já citado Aristóteles. Hipócrates e seus antecessores já davam grande relevância no processo de hereditariedade para aquilo que intitulavam por substância seminal. Esse termo englobava tanto aquilo que hoje chamamos de sêmen, produzido por pessoas do sexo masculino, e aquilo que chamamos de sangue menstrual, produzido por pessoas do sexo feminino. Nessa interpretação, as substâncias seminais, apesar de expelidas pelos sistemas reprodutores, não eram produzidas por eles, mas sim por todos os órgãos do indivíduo, que produziriam as partes dessa substância e levariam aos órgãos genitais. Com isso, o produto final conteria impressões dessas diferentes partes. A formação do novo indivíduo aconteceria então com a união das substâncias seminais masculina e feminina no interior do útero, onde aconteceria a mistura entre essas impressões de todas as partes de ambos os corpos, e assim se explicava como as características do pai ou da mãe passavam aos filhos, e como eles não seriam uma cópia das características de um ou de outro, mas sim uma mistura de ambos. Já Aristóteles, bem como alguns de seus antecessores, acreditava que as substâncias masculinas e femininas tinham papéis distintos. Para ele, o sêmen forneceria o princípio gerador, que daria a forma, chamado por ele de eidos, e o sangue menstrual, que daria a matéria, que seria moldada pelo eidos. Como já apresentei nos vídeos anteriores, esse pensamento de Aristóteles está ligado diretamente com o pensamento essencialista. O eidos teria basicamente a essência da espécie do ser vivo que vai ser formado. Outras escolas filosóficas apresentaram diferentes posicionamentos e também tiveram grande importância no desenvolvimento do que temos atualmente por genética. Mas como não temos tanto tempo nesse vídeo, vamos adiantar um pouco o período histórico. Por uns 2000 anos, pouco de novo foi construído sobre esse tema, e com isso chegamos até a Idade Média. Aqui, o clima intelectual já era muito diferente daqueles dos gregos. O pensamento essencialista ainda existe, mas colocam essa essência como criada pelo Deus católico. Com isso, se crê que todos os membros de uma mesma espécie compartilham de uma mesma essência, e a transmissão de características aos descendentes é vista como algo óbvio e não como um problema a ser questionado. Apesar do processo de hereditariedade em si não ser questionado, a variação entre espécies diferentes é um grande objeto de interesse para esses naturalistas, e esse foco no estudo das espécies que despertou novamente o interesse sobre a hereditariedade. Hoje, a hereditariedade é normalmente estudada pela biologia, mas essa área só vai ser criada no século XIX. Até lá, existiam duas áreas que se aproximavam desse ramo de estudo e analisavam o mundo vivo, que seria a medicina e a outra a história natural. Essas tinham como foco na área da hereditariedade, respectivamente, o estudo do desenvolvimento dos seres humanos e o estudo da diversidade da natureza. Duas observações foram importantes nessa área de estudos entre o século XVII e XVIII. A primeira foi obtida após diversas dissecações nos ovários de fêmeas vivíparas, e observaram pequenas massas com um líquido semelhante à clara do ovo, que ficava amarelo após a cópula, e com isso passou a se considerar que todas as fêmeas possuíam ovos. Já a segunda observação tem relação com a análise do sêmen no microscópio. Aqui observaram pequenos vermes, chamados hoje de espermatozoides, que poderiam estar relacionados de alguma forma na reprodução. Usando essas observações e o conhecimento que já existia até esse momento, duas escolas de pensamento se desenvolveram.
o preformismo e a epigênese. Os preformistas, de forma geral, aceitavam que todos os embriões foram criados por Deus no início dos tempos, permaneceram nesse estado até o seu desenvolvimento. Alguns deles acreditavam que o embrião estava no ovo das fêmeas e outros acreditavam que estava no espermatozoide. Já os seguidores da epigênese acreditavam na formação do embrião pela mistura das sementes masculinas e femininas, o que os deixariam mais próximos de Hipócrates que de Aristóteles, que vimos agora há pouco. De forma bem resumida, esses dois pensamentos influenciaram novos autores que desenvolveram estudos relacionados à hereditariedade. E essa linha que vamos seguir agora é derivada da epigênese. E com isso vamos conhecer um pouco mais sobre um dos autores que costumamos ver com um foco maior na educação básica, que é o Gregor Mendel. Como esse vídeo tem como objetivo apresentar o processo histórico que é cobrado no vestibular, não vou conseguir apresentar outros autores que foram tão importantes como Mendel, mas para contextualizarmos melhor, vamos olhar brevemente as suas influências para entendermos como se deu o seu estudo principal. Gregor Mendel obteve uma formação inicial em filosofia na cidade de Brno, que hoje faz parte da Tcheca, e em 1843 foi admitido como noviço no monastério de São Tomás. De 1851 a 1853, estudou na Universidade de Viena e lá teve conhecimento dos estudos histológicos, evolutivos, matemáticos e estatísticos da época. Além disso, ele atuou como demonstrador do Instituto de Física e ficou familiarizado com o enfoque experimental dessa área, coisa que nem todos os naturalistas da época tinham conhecimento. Com o fim dos estudos, Mendel retornou ao monastério de Brno e realizou o seu principal trabalho com ervilhas entre os anos de 1856 e 1863. No início desse trabalho, Mendel explica que diferentes autores anteriores a ele já observavam que, quando se cruzam indivíduos de duas espécies de plantas próximas com características diferentes, existe uma regularidade nas características que surgem nos descendentes. Esses autores realizaram trabalhos tentando explicar isso, mas não conseguiram chegar a uma lei geral que fosse aplicável ao desenvolvimento desses híbridos, coisa que não surpreendia os próprios autores na época, que reconheciam a complexidade envolvida nesse trabalho. Mendel, por exemplo, nos diz que só vai ser possível chegar a alguma conclusão sobre a hibridização de plantas quando forem realizados trabalhos com as mais diferentes ordens. E, para ajudar nesse caminho, ele começa seus estudos com o grupo das ervilhas. Antes de decidir qual seria a planta que ele ia usar e qual seria a sua metodologia, Mendel analisa o trabalho dos autores anteriores e percebe que faltavam 3 pontos nesses trabalhos que ele considerou importante. O primeiro é determinar o número de formas diferentes que aparecem nos híbridos, o segundo é classificar essas formas com segurança ao longo das gerações, e o terceiro seria estabelecer suas relações estatísticas com precisão. E assim iniciou a sua pesquisa. Para escolher o grupo de plantas, ele levou em conta que precisaria possuir caracteres contrastantes e constantes para facilitar o reconhecimento durante o estudo, e deveria ter uma estrutura floral que dificultasse a polinização por pólen estranho. Mendel escolheu um grupo de plantas que apresentava todas essas características e já eram utilizadas por autores nessa época, que são as plantas do gênero Pisum, conhecidas popularmente como ervilhas. Antes de começar seus experimentos, algo que vários autores já tinham notado nesse período é que, em alguns casos, quando se cruzavam duas plantas em que cada uma tivesse um caractere diferente em uma determinada estrutura, um deles se sobressaía nos descendentes e o outro não apareceria nessa geração. O que isso quer dizer? Vamos pegar como exemplo 2 caracteres utilizados por Mendel em sua pesquisa. Alguns indivíduos tinham suas sementes lisas e outros tinham suas sementes rugosas. Quando se cruzava um indivíduo com a semente lisa com o outro de semente rugosa, todos os descendentes tinham a semente lisa. O trabalho de Mendel foi feito para tentar entender o motivo que levava a isso e criar uma lei que tornasse previsível o surgimento dessas características nas diferentes gerações de híbridos. Antes de começarmos a analisar o experimento de Mendel em si, vou introduzir uma nomenclatura para facilitar a separação entre as gerações estudadas. A geração parental, que é a geração dos primeiros indivíduos que vão ser cruzados para gerar os híbridos, é chamada de geração P. A geração dos primeiros híbridos é chamada de F1 e as gerações seguintes de F2, F3 e por aí vai. A primeira coisa que Mendel fez foi escolher os caracteres que seriam analisados no seu estudo. Ele começou a separar diferentes pares de caracteres claramente definíveis para o seu estudo e escolheu 7 deles. E o primeiro passo do seu trabalho foi separar diferentes indivíduos para cada um desses caracteres, realizar o cruzamento entre os pares e anotar
os resultados exatos da constância nos descendentes. Na geração F1, todos os híbridos de cada um dos 7 pares apresentaram apenas um dos caracteres, o que, como falamos, já era imaginado por Mendel. Retomando o exemplo citado anteriormente, no cruzamento dos indivíduos de semente lisa com indivíduos de semente rugosa, nascem híbridos apenas com a semente lisa. Esses caracteres que se destacaram nessa geração passam a ser chamados por Mendel de dominantes, e os que não aparecem nessa geração foram chamados por recessivos. A partir de agora, para encurtar a explicação dos experimentos, vamos acompanhar apenas os resultados ligados com os caracteres da forma de semente, pois ele obteve resultados muito próximos nos 7 pares. Daqui em diante, Mendel vai fazer a autofecundação de cada indivíduo. Na primeira geração de descendentes dos híbridos, a F2, aquelas características que desapareceram na geração anterior voltam a aparecer. Mendel calcula a proporção média dessa geração e percebe que para cada 3 indivíduos da característica dominante existe um com caractere recessivo. Novamente, Mendel faz a autofecundação desses novos indivíduos, criando assim a geração F3. Aqui acontece algo diferente entre os indivíduos que nasceram da autofecundação dos indivíduos recessivos para aqueles que nasceram da autofecundação dos indivíduos dominantes. 100% dos indivíduos que nasceram daqueles com caractere recessivo o mantiveram na geração F3. Já os indivíduos da geração F3 que nasceram da autofecundação de indivíduos dominantes apresentaram um comportamento diferente. 2/3 desses ainda produziram uma descendência com a proporção de dominantes para recessivo em 3:1, enquanto 1/3 manteve constante o caráter dominante. Mendel pega toda essa geração F3, usando como base os caracteres presentes na geração F2, que os deu origem, e analisa a sua proporção. 2/4 deles nasceram de indivíduos dominantes e apresentam a mesma proporção de 3:1 que os primeiros híbridos possuíam. 1/4 são descendentes dos recessivos da geração anterior e mantiveram o caráter recessivo, e o outro 1/4 nasceram de indivíduos dominantes e mantiveram o caráter dominante. E Mendel chega então na proporção de 2:1. Analisando esses resultados, Mendel chega na sua primeira conclusão de que os híbridos da geração F1 formaram sementes que continham um ou outro caráter, e desses, metade desenvolve novamente a forma híbrida, enquanto a outra metade permanecem constantes e recebem os caracteres dominantes ou recessivos em igual número. Para entendermos melhor, podemos pegar a nomenclatura utilizada por Mendel e modificada com o passar do tempo por outros autores. Atualmente, usamos o azão para representar o caráter dominante e o azinho para representar o caráter recessivo. Os indivíduos que Mendel usou na geração P eram puros para cada um dos caracteres, então poderíamos representar os indivíduos puros para o caráter dominante como azão, azão, e os indivíduos puros para o caráter recessivo como azinho, azinho. Quando acontece a fecundação, cada um desses indivíduos vai transmitir apenas uma dessas duas cópias dos caracteres para o novo indivíduo, e nesse caso, o indivíduo puro dominante daria uma de suas cópias do caráter dominante e o indivíduo puro recessivo daria uma de suas cópias do caráter recessivo. Com isso, 100% dos indivíduos que nascessem desse cruzamento apresentariam um caráter dominante e um caráter recessivo, que representamos como um indivíduo azão, azinho. Autores que vieram depois do Mendel pegaram essa explicação e simplificaram para facilitar a divulgação dessas ideias e criaram o conceito de primeira lei de Mendel, que nos diz: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo apenas um dos fatores do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Até aqui, Mendel chegou na conclusão de que os caracteres se separam antes da fecundação, analisando apenas um par deles por experimento. Já no segundo momento, Mendel tenta analisar o que acontece quando se estuda 2 caráteres ao mesmo tempo. Para isso, criou um indivíduo híbrido ao mesmo tempo para a textura da semente, como ele fez antes, e para a cor de seu endosperma, que poderia ser verde ou amarelo. Para produzir o híbrido, pegou um grupo de indivíduos com as características dominantes, que seriam a forma lisa e o endosperma amarelo, e cruzou com um grupo de indivíduos com as características recessivas, sendo essas a textura rugosa e o endosperma verde. Como resultado, os híbridos tiveram suas sementes lisa com endosperma amarelo. Para ter certeza se sua hipótese anterior que vimos na primeira lei de Mendel era válida, Mendel formulou 4 experimentos em que cruzaria esses novos híbridos com indivíduos distintos. Mendel partia do pressuposto de que cada par de caracteres passavam de forma independente, e com isso estipulou que cada híbrido poderia formar grãos de pólen ou células ovo com os caracteres azão, bezão, azão, bezinho,
azinho Bzão ou azinho Bzinho. Sabendo disso, previu que dos experimentos resultaria nas seguintes formas. O primeiro e o terceiro seriam com todas as sementes lisas e amarelas, e o segundo e o terceiro teriam uma mesma proporção de lisa e amarela, lisa e verde, rugosa e amarela e rugosa e verde. Realizando o experimento, ele obteve o resultado esperado. E com isso confirmou tanto a sua afirmação anterior, que deu origem à primeira lei de Mendel, e também confirmou a sua suspeita de que cada par de caracteres seriam independentes uns dos outros. E essa nova afirmação deu origem à segunda lei de Mendel, que seria: na formação dos gametas, o par de fatores responsáveis por uma característica separa-se independente de outro par de fatores responsável por outra característica. E esse é o trabalho de Mendel. No vídeo sobre evolução, vimos que existe uma representação gráfica para representar a ligação evolutiva entre diferentes grupos. Agora vamos ver a representação gráfica que apresenta o aparecimento de certas características no histórico de uma família, que chamamos de heredograma. Nessa imagem temos um exemplo de heredograma. Os quadrados são os indivíduos do sexo masculino, os círculos são os indivíduos do sexo feminino, e todos os indivíduos que estão pintados representa que eles têm a característica que está sendo estudada nesse heredograma. Então a gente consegue perceber que alguns indivíduos são ligados e dessa ligação surgem novos indivíduos. Isso aqui simboliza quem são os pais e quem são os filhos. E, como a gente acabou de ver, cada heredograma representa uma determinada característica que está sendo estudada ali. E ela pode ser tanto dominante como recessiva. E existem algumas dicas para identificar quando se trata de cada um desses casos. Nessa imagem podemos ver que temos dois exemplos aqui de dois indivíduos sem a característica gerando descendentes com elas. E aqui podemos perceber que ela é recessiva, pois se fosse dominante, um dos pais deveria ter a característica. Agora, nessa outra imagem aqui, temos um exemplo de característica dominante. A gente consegue perceber que indivíduos afetados geram alguns descendentes que não são afetados pela característica. E aqui a gente sabe que essa característica é dominante, porque se fosse recessiva, todos os descendentes nasceriam obrigatoriamente com a característica, já que todos os gametas de ambos os progenitores seriam recessivos. E por hoje é só. Vou deixar um link no comentário fixado para o site do Cursinho Livre da Norte, onde vocês vão encontrar essas aulas em texto e uma lista de exercícios para download. Para o pessoal do cursinho, até a aula presencial, e para o pessoal do canal, até o próximo vídeo.